Querido e amado Deus, toda honra e glória sejam dadas ao Senhor. E nós queremos aqui, ó Pai, mais uma vez, na sua presença, agradecer pelo privilégio da vida e este novo dia. Amém. Obrigada, Pai, por poder nos reunir, apesar de não nos tocar, não nos abraçar, mas poder ver o irmão, a irmã e estudar a Tua palavra. Amém. Que esse tempo, ó Pai, realmente seja um tempo na Tua presença, um tempo de aprendizado, de enriquecimento. Que o Senhor prepare o nosso coração e dê sabedoria para quem for dar a lição, que o Espírito Santo conduza com a sabedoria vinda dos céus. Te agradecemos por este momento e pedimos, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, tá bom. Então, podemos começar, não é? Então, passando a palavra para a Ivonete. Bom dia, Ivonete. Boa aula para nós, tá? Obrigada. Bom, a Rosa e a Darlene já comentaram na última semana que essa semana nós começamos uma nova fase da revista que vai trabalhar algumas cartas escritas para as igrejas, né, relacionadas à unidade, né, à maturidade. É isso que nós estamos trabalhando na revista. Então, nós vamos começar com Efésios, né, cartas aos Efésios. E eu vou compartilhar com vocês a minha. Bom, acho que vocês poderiam colocar no mudo de vocês, tá? Cada um põe o seu, porque senão eu vou ter que voltar na tela. Bom, acho que mais alguém está tentando entrar, né? Parece que eu ouvi mais um barulhinho. É o Bispo Josué que está chegando. Você tem que aceitar, como você está como administrador, todas essas coisas complicam um pouco, né? Como você está como administrador, você tem que aceitar a pessoa para entrar. Beleza. Bom, então a gente vai falar sobre a carta aos Efésios, né? Maturidade na convivência. Então, o tema da nossa aula é maturidade na convivência e vamos nos ater ao capítulo 2, versículo 11 ao 22 dessa carta. Então, para início de conversa, eu tenho aqui a revista, né, traz duas perguntas para a gente conversar. A primeira é quais os maiores desafios de se viver como igreja? E a segunda questão é quais os maiores benefícios de se viver como igreja? Então, eu queria ouvir de vocês, né, resposta a essas duas perguntas. Primeiro, vamos começar com quais os maiores desafios que se vive como igreja. O que vocês acham? Bom, eu vou apontar, já que... Pode ser, Rosa. Acho que a Rosa está começando a querer falar. É que daí a gente tem que abrir, né, para poder falar. Eu acho que um dos maiores desafios de se ver como igreja é que cada um de nós vem para a igreja, adere à igreja, com expectativas diferentes. Embora possa parecer assim, o campo grande da espiritualidade, nós estamos na igreja, nós aderimos a ela com perspectivas históricos muito diferentes, e isso cria um diferencial de expectativas muito grande, né? Entre tantas outras coisas que a gente tem como desafio. Quem mais? Ninguém mais quer contribuir? Vamos lá, vou apontar agora. Eu acho que é mesmo essa questão da tolerância, né? Acho que o grande desafio é a tolerância, assim como em qualquer grupo, né? E a tolerância dessa diferença que a Rosa apontou, né? Dessas experiências diferentes que a Rosa apontou, né? Mas alguém quer contribuir? Em cima do que a Rosa coloca, e também a Darlene, a questão do amor ao próximo e o respeito. Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É o Bispo? Olha, Bom dia, Bispo. Oi, tudo bem? Tudo bem.
Para mim, assim, um dos maiores desafios de se viver como igreja hoje é a convivência. A convivência, a comunhão, né? A, é o, aquilo que vocês já falaram aí, a questão da tolerância, né? Acolher o outro como o outro é. Mas acho que assim, o grande desafio da igreja é a questão relacional, né? É conviver, e conviver num ambiente, muitas vezes, marcado pelas diferenças, e nem sempre as diferenças são acolhidas. Verdade. Bom, podemos passar para a próxima pergunta, então? Próxima questão para a gente conversar. A próxima é: quais os maiores benefícios de se viver como igreja, né? Então, daí, na verdade, né, Ivonete, o grande benefício é a gente exercitar essa tolerância e aprender uns com os outros, né? Acho que uma responde, no fundo, uma já está imbricada na outra, né? Uhum. E também o fato de que é muita ambição a gente achar que vai dar conta de fazer qualquer coisa sozinho, né? É só junto que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, sobretudo pensando em missão da igreja e tal, né? Verdade. E por mais divergentes que somos, a gente sabe que a gente pode contar um com o outro, né? A gente sempre pode contar com um irmão, sempre tem um irmão que pode ou orar um pelo outro, né? Ou ajudar de alguma forma. Eu acho que essa ajuda mútua que a gente acha na igreja também é bastante importante. Bom, mais alguém gostaria de falar? Ivonete, Sim. Eu acho, é claro que essas duas perguntas, eu acredito que elas estejam bem ligadas. Em relação à primeira, eu não falei, porque eu resolvi pensar mais um pouco, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu acredito que quando a gente já é mais antigo na igreja, a gente vai esquecendo um pouco dos princípios e vai se tornando assim, às vezes inconsciente, dono da verdade. Não, porque tem que ser assim, porque está errado, porque isso não pode, aquilo não é assim. E aí você esquece que realmente você vive numa família. E se vive numa família, são diferentes. E você tem que aceitar o diferente, que aí já entra na segunda pergunta. Tem que aceitar. Senão, você é o dono da verdade. Parece que você é o santo de todos os momentos, entendeu? Então, eu achei assim, a segunda, completando a primeira, é um desafio muito grande. A gente se colocar realmente com humildade e tentar caminhar como igreja, não sozinho. Na verdade, a impressão que eu tenho é que nós queremos que as pessoas sejam a nossa imagem e semelhança, né? Não a imagem e semelhança de Deus. Verdade. Obrigada, Zoé. Bom, gente, beleza. Então vamos. Se mais ninguém quer falar, eu vou passar para a próxima slide. Então, nós temos aqui os versículos, né, que nós vamos analisar, estudar. Alguém gostaria de ler para nós? Está aqui na tela. Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Eu posso ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez
a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Amém. Obrigada. Bom, um pouquinho de Éfeso, né? Éfeso era uma cidade portuária de destaque no comércio e na política, né? Éfeso está aqui nesse mapa, então é uma cidade portuária, né? E rodeada de outras cidades, né? No tempo dos romanos, trazia o título de a primeira e maior metrópole da Ásia. Distinguiu-se pelo templo de Diana. Éfeso também tornou-se um centro de trabalho missionário de Paulo. Então, a partir de Éfeso, Paulo mandava discípulos, né, para as outras cidades para pregar o evangelho. Eu falo a revista aqui, mas porque eu não sei quem é o autor, se é autor, se é autora, se é autores, né? Então, a revista destaca o caráter relacional da experiência cristã, aquilo que o bispo José estava falando, né? Então, a experiência cristã, ela é uma experiência relacional. É a relação do eu com Cristo e a relação do eu com o próximo, né? E parte dessa relação, ela é vivida na igreja. Então, a igreja ela é muito importante nessa experiência cristã, né? Pode até ser alguém, tem pessoas que conseguem viver essa experiência cristã fora da igreja, mas com a igreja e na igreja nós temos condições muito melhores para vivermos essa experiência. Então, nós acreditamos que parte dessa experiência ela é vivida na igreja, né? Assim, ao pensar em maturidade espiritual, o aspecto coletivo é também importante, pois uma igreja madura é fundamental para o fortalecimento da espiritualidade pessoal e comunitária, assim como para o serviço missionário. Então, com isso, o objetivo dessa lição é refletir sobre o testemunho de uma igreja madura em Cristo Jesus a partir da carta de Paulo aos Efésios. Na verdade, a gente está falando carta de Paulo aos Efésios, mas alguns autores estudiosos falam que não foi Paulo que escreveu essa carta. Provavelmente foi um discípulo de Paulo. E, naquela época, os discípulos, as pessoas costumavam colocar o nome de alguém muito importante para dar credibilidade às cartas. E eles se baseiam na data que foi escrita a carta. Então, Paulo morreu em 64 depois de Cristo e a carta foi escrita por volta de 90 depois de Cristo. Então, essas datas não batem. Então, a ideia é que não foi de fato Paulo que escreveu. Mas aqui eu estou chamando de carta de Paulo, né? Como a maioria chama, né? No manuscrito original não constava o remetente. Em Éfeso, carta em Éfeso. Possivelmente era uma carta destinada a várias igrejas na região da Ásia. E eles faziam cópias, e naquelas cópias eles escreviam o destinatário. No que nós lemos, né, na Bíblia, lá na carta aos Efésios, a carta começa que o destinatário são santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Então, aquelas pessoas que estavam em conflito, né, também estavam sendo chamadas de santos e de fiéis em Cristo Jesus, né?
são as pessoas gentias e as judias também. Qual é o conteúdo da carta? Trata das mesmas ideias da carta de Colossenses. O capítulo 2 apresenta a obra de Cristo extensiva a toda a humanidade, não somente ao povo judeu. Parece que essa questão, para quem Jesus se propunha a salvar, parecia que era uma questão bastante recorrente, né? Os judeus achando que eram para eles e os gentios querendo ter dessa salvação também, né? O conteúdo da carta também afirma a importância da unidade para a vida em comunidade, que é o que a gente vai estar discutindo, né? Relembra as condições anteriores dos convertidos. Que condições são essas? Sem esperança, sem Deus no mundo. Né? Isso serve tanto para os gentios quanto para os judeus, porque se a gente entende que com Deus é com Cristo, os judeus que não estavam com Cristo estavam também sem esperança e sem Deus no mundo. Né? Enfatiza a adoção e a entrada dessas pessoas para o povo de Deus. São chamados de concidadãos, né? Dos santos e família de Deus. Então, a partir dessa conversão, eles eram chamados de considerados, né? Concidadãos dos santos e família de Deus. Destaca o teor da obra de Cristo, a nossa paz, que faz de ambos os povos um. Aqui a gente entende que a comunidade não estava vivendo em paz, né? Estava vivendo em conflito. Então, e ele destaca que o teor da obra de Cristo é a paz, então a paz é necessária na comunidade, e para ter a paz, ambos os povos, tanto os gentios quanto os judeus, né, poderiam participar dessa paz e dessa obra de Cristo. Então, no capítulo 2, de 1 a 10, nós não lemos esse capítulo, esses versículos, né? Destaca a salvação pela graça por meio da fé. Né? A salvação é para todos, tanto gentios quanto judeus, e é obra gratuita de Deus, não mérito. Isso a gente já conhece muito bem. Né? Destaca a abolição da lei em forma de ordenanças, incluindo a circuncisão, que era um ponto que trazia muitos conflitos na igreja, né? Porque os judeus achavam que os gentios deveriam ser circuncidados para fazerem parte da comunidade cristã. Né? Aqui, quando eu estava lendo isso, eu estava pensando, os judeus, eles queriam que os gentios se transformassem em judeus, né? Adotasse a cultura, a tradição judaica, principalmente a circuncisão, né? E eu estava pensando, quando nós cristãos vamos a uma comunidade, a um povo de cultura diferente, a primeira coisa que a gente quer que aconteça é que eles mudem a cultura, passam a ter a cultura ocidental, que é a nossa cultura. Isso acontece com os povos indígenas, isso acontece com as comunidades tradicionais africanas e assim por diante. Parece que a gente continua pecando, achando que Cristo ele é de uma cultura. Cristo ele é da cultura nossa. Ele não é para todas as culturas. Se Deus, nosso Deus e Cristo, ele é de uma cultura, ele é a invenção dessa cultura. Como Cristo não é a invenção de uma cultura, a invenção de um povo, ele é para todos os povos, né? Ele se encaixa, todos os povos podem ter essa salvação que é de graça, né? No capítulo 2, ainda no versículo 11 a 22, que é o que a gente leu, o destaque é a unidade e paz de Cristo. Então, a igreja é conclamada a viver em unidade, superando conflitos e preconceitos. A igreja, o escritor da carta, ele usa dois exemplos, né, para mostrar essa unidade. Né? O primeiro é o corpo. Né? Ele fala que a igreja é um corpo.
falar que a igreja é um corpo é reforçar a unidade, porque o corpo é um corpo, ele é uma unidade. E reforça também a diversidade, porque esse mesmo corpo, que é uma unidade, ele é formado por diversos membros, né? Diferentes membros com diferentes funções, né? E também destaca a dependência da cabeça, que é Cristo. Então, nós somos um corpo formados por diversos membros, por diferentes membros, e somos também dependentes da cabeça, que é Cristo. Então, Cristo comanda esse corpo, né? E também destaca que a igreja é um edifício, usa o edifício para falar dessa unidade, né? Para mostrar essa unidade. E nessa figura ele fala que Cristo é a pedra angular. Aí eu fui pesquisar sobre a pedra angular, porque sempre ouvi falar de pedra angular, eu tinha uma outra ideia. Olhando as imagens, dá para a gente perceber o que é exatamente essa pedra angular. É uma pedra que é colocada, ela faz um ângulo aqui de 90 graus, então ela é colocada na esquina, entre duas paredes, e a partir dessa pedra aqui, as outras paredes são dispostas, né? São colocadas. Essa pedra dá sustentação para as paredes, né? Para as duas paredes. Paulo reforça a nossa dependência de Jesus, pois ele é a pedra angular que controla a disposição de todos os membros da comunidade de fé e a mantém de forma ajustada e segura. Com essas figuras do corpo e do edifício, Paulo mostra que, por mais importante que sejam os templos, né, os edifícios, para a nossa espiritualidade, o santuário de Deus são as pessoas. Então, em outros momentos da Bíblia, em outro local da Bíblia, nós lemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Né? O edifício não é o templo, são as pessoas, nós somos o templo. Né? Paulo desejava combater as divisões apontando a unidade como fundamento para a igreja e afirma a unidade como traço distintivo de uma igreja madura e missionária. Nós vamos ler as características de uma igreja madura na palavra que ilumina a vida. E aí eu vou abrir o texto da revista para a gente ler. Podemos fazer uma leitura compartilhada, né? Eu vou começar lendo aqui, aí eu peço para alguém, vou apontar já os nomes, tá bom? Para ajudar a gente na leitura, para ficar um pouco mais rápido também, né? Num tempo marcado por uma espiritualidade individualista e personalizada e pela desvalorização do ato de congregar, esta epístola nos convida a redescobrir a beleza da fé comunitária, da submissão mútua e da beleza de ser companhia na caminhada de fé. Eu já ouvi até o termo dos desengrejados, pessoas que não estão se encaixando em nenhuma comunidade de fé. A gente já... Inclusive, parece que existe até uma comunidade de fé chamada Comunidade dos Desengrejados, pessoas que não estão se encaixando nas igrejas, né? Então, estamos vivendo esse momento mesmo. Uma igreja madura não deixa de estar consciente de suas fragilidades, mas persiste em crescer, tendo muito explícita sua direção. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. A igreja, a carta à igreja de Éfeso nos representa considerações importantes a serem levadas em conta quando a igreja se compromete em amadurecer na vivência espiritual, interpessoal e missionária. Ellen, você continua a leitura para nós? Aqui a gente começa falando das características da igreja madura. Então, a primeira característica, Ellen pode ler para nós? Posso. Você está na página 3 da lição. Eu
eu coloquei na... Uma igreja madura... Eu não sei qual é a página, porque eu estou com o livro... Tá, vamos lá. É uma igreja madura promove o crescimento dos seus membros? Não, uma igreja madura entende que a sua existência... Que eu estou lendo aqui pelo computador, por isso que eu estou procurando. Ah, tá. Você está aqui na sequência onde você destacou em amarelo? É isso. Uhum. Posso começar? Uma igreja madura entende que a sua existência é isso? Isso, por favor. Perfeito. Uma igreja madura entende que a sua existência decorre da salvação pela graça e não nos méritos de seus membros e líderes. Não há o que possamos fazer por mérito próprio para alcançar o direito ou o privilégio de reunirmos como corpo de Cristo. Ninguém deve ser privilegiado ou desprezado em uma igreja. A nossa vivência deve glorificar o Senhor da igreja, Efésios 2:9, e não as pessoas. A igreja é formada por pecadoras e pecadores resgatados que, cuidando para não dar vazão às inclinações. Deixa eu só ver aqui que eu estou no celular e da carne, versículo 3. Seguem reconhecendo o favor imerecido da salvação e trabalhando para que mais pessoas se aproximem dessa necessária experiência de fé. Beleza, obrigada. Pois é, essa é uma das características da igreja madura, né? A impressão que eu tenho é que quando a gente, um grupo é a nossa imagem e semelhança, como eu estava comentando, esse grupo é privilegiado, né? E a gente sabe que uma igreja madura é uma igreja que não privilegia pessoas. E é tão comum acontecer isso. Eu gostaria de viver num mundo em que não existisse esse privilegiado. A palavra privilegiado não existisse. Todos fossem iguais. Mas, infelizmente, isso existe na igreja também. Zoya, você lê para nós? Uma igreja madura valoriza a unidade? Você poderia pedir para outro, porque no meu óculos não dá para eu ler. Beleza, pode ser. Pode ser você, Darlene? Sim. Uma igreja madura valoriza a unidade e reconhece que ela se sustenta para além das diferenças existentes. É Cristo quem nos une. Ele deseja que caminhemos na perspectiva da unidade. Portanto, uma igreja madura se compromete a superar as barreiras sem desrespeitar as diferenças. A separação é desfeita quando nos rendemos a Jesus e nos tornamos seu corpo. Quando assumimos com coragem o desafio da convivência, permitindo que ele seja a nossa paz. E esta paz se consolida todas as vezes que nos reunimos e nos lembramos do seu sacrifício. São os versículos 17 e 18 de Efésios 2. De fato, sem paz... Como que uma igreja pode ser testemunha da paz de Cristo se ela mesma não vive em paz, né? Então, a paz de Cristo tem que ser nossa característica, né? Tem que estar em nós. Vamos lá. Luiz, pode ler para nós? Uma igreja madura promove o crescimento de seus membros? Uma igreja madura promove o crescimento dos seus membros. A obra da cruz tem a finalidade da salvação e a igreja está totalmente envolvida com esse propósito. O Senhor estabeleceu ministérios, levantou pessoas e as capacitou para a edificação da igreja. Homens e mulheres, apesar de suas limitações, tornam-se instrumentos preciosos na proclamação e construção do reino. Cada pessoa cristã deve buscar o seu lugar de cooperação no corpo, versículo 16, e ao mesmo tempo desfrutar da edificação mútua promovida neste corpo pela intervenção de Jesus, que é a cabeça. Essa experiência que nós vivemos de escola dominical, uma experiência de crescimento, né, dos membros, né? Então,
Nós podemos dizer que uma igreja madura também promove esse tipo de crescimento, né? De estudo da palavra de Deus. É incrível como muitas igrejas não têm esse momento de estudo da palavra de Deus. É só o culto e não há essa discussão, não há um conhecimento. Não dá para entender como igreja assim funciona, né? Vamos lá, quem mais está a postos aí? Pode ser você, Luciano? Uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus? Pode sim. Uma igreja madura se envolve radicalmente com o anúncio do reino de Deus, tornando-se santuário dedicado ao Senhor, habitação de Deus. A radical experiência de reconciliação e superação das diferenças vivenciadas dentro da comunidade de fé é um grande testemunho para as pessoas. Só assim a igreja é verdadeiramente capaz de manter-se aberta para que pessoas, por intermédio da graça de Deus, possam responder aos apelos divinos e experimentar o acolhimento do corpo de Cristo, como sendo o acolhimento do próprio Senhor. Isso. Obrigada. E agora a gente vai ver algumas práticas propostas pela carta pastoral, que está disponível para nós nas revistas. Aqui. Para desenvolvermos a unidade cristã que aqui afirmamos, devemos ter em conta as seguintes práticas. Primeiro, centralizar nos princípios imutáveis da palavra de Deus qualquer relacionamento de unidade. Segundo, trabalhar a dinâmica do respeito mútuo, independentemente de posição ou cargo que se ocupe na estrutura da igreja. Obedecer às decisões emanadas dos concílios gerais, regionais, distritais e locais. Criar um ambiente de fraternidade e respeito, contribuindo para a unidade interna. Criar ambientes que favoreçam a unidade da igreja metodista, priorizando relacionamentos saudáveis na família, na igreja, no trabalho e em sociedade. E, por fim, valorizar o que de melhor possa haver no pensar teológico cristão de quem pensa de modo diferente. Essa mesma carta aqui traz algumas ações que devemos ter quando nós estamos nos relacionando com outros grupos religiosos, né? A postura da igreja com outros grupos religiosos. Então, quem tiver curiosidade pode abrir, está disponível, né? É bastante interessante essa carta. Uma carta pequena, não é muito grande, são 28 páginas só. Então, bastante interessante. Bom, as apresentações eu termino por aqui e a gente abre agora para discussões. Vamos para as contribuições de todo mundo. Bom, primeiro eu queria saudar, né? Quem chegou depois que a gente começou o trabalho mesmo, que foi a Edna, a Inaiá. Me ajudem aqui se eu me esquecer de alguém. Bispo Josué, a gente já deu um oi. E o Sebastião também está aqui, que bom que ele está, né? Então, esses que não estavam no começo, né? Então, é isso. A Ivonete acabou de apresentar a lição 5, né? Que já está lá no nosso grupinho, então, provavelmente você já deve ter lido e tal. Então, Ivonete, eu acho que a tua pergunta inicial, né, o que dificulta e o que beneficia, né, no sentido do convívio cristão, enfim, essa lição me preocupou um pouco, vou dizer por quê, assim, só para abrir a nossa conversa aqui. Primeiro, porque ela veio meio redonda, assim, meio certinha, né? Não sei se a Ivonete sentiu isso quando ela... E o próprio jeito como a Ivonete foi apresentando, que foi seguindo a própria lição, né? A estrutura da lição é essa mesmo, ela é bonitinha, no sentido de... Eu estou dizendo bonitinha no sentido de que ela vai fechando, né?
Quem leu já no boletim o resuminho, que também eu fiz e está lá colocado, que é um percurso semelhante ao da Ivonete, vai descobrir que está tudo certo, assim, né? O convívio, a maturidade na convivência, que é a proposta, né? Da lição, ela parece que é uma coisa assim que dá certo, que tudo se resolve fácil. E exatamente a hora que a Ivonete começa, ela já faz duas questões que nos mostram que não é isso, né? Que o convívio na diferença, a questão da tolerância, que a Luciana chamou atenção, não sei quem mais falou também, que esta maturidade na convivência é talvez o grande desafio da igreja, né? Porque significa que a gente precisa conviver com formas interpretativas diferentes, né? Com formas de vivenciar a experiência cristã que são diferentes, com culturas que nós representamos que são diferentes, e assim sucessivamente, né? Então, não é uma lição fácil, como essa unidade toda e esse conjunto de lições que a revista traz para nós, não é um conjunto fácil, porque o que nós temos que exatamente fazer um exercício para fugir desse arredondamento que a própria estrutura da revista traz para a gente, né? Foi assim que pegou em mim, tá, Ivonete? Só para fazer a primeira reação, assim. Então, assim, não é simples conviver, né? Basta que a gente olhe para a família da gente, com os filhos, com o marido, com a mulher, com a esposa, com o tio, com a avó, com a mãe, né? Somos diferentes. Às vezes, a gente que é mãe, eu sou mãe de 4, né? A Dalena é mãe de 13, tantos outros aqui, Nayá tem vários também filhos. Mas a gente olha para os filhos, às vezes, assim, como assim? Saiu tudo da mesma barriga, filho da mesma mãe, do mesmo pai, né? Foram educados igualmente, com os mesmos princípios e valores, e o resultado é outro, né? Porque, claro, é outro, claro que tem que ser outro, né? Porque não é só isso que funciona e tal. Bom, enfim, então só para dar o exemplo para a gente brincar, e Nayá já deu risada, porque ela deve saber que é isso mesmo, né? Todo mundo que é mãe, aqui, pai, sabe disso. Então, as diferenças são evidentes. E esse convívio mais amplo no coletivo é que evidencia as diferenças. Resumindo, é um pouco isso, né? Então, a igreja é um lugar assim para isso aparecer como talvez em nenhum outro. O que eu só queria ressaltar, e com isso eu termino a minha fala, é que parece que em todos os lugares do convívio coletivo das pessoas, nós vamos enfrentar isso, né? No trabalho, na escola, seja onde for, a gente vai enfrentar essa diferença do que é a vivência coletiva. O que a gente tem de diferencial na igreja, e isso sim eu acho que é a cereja do bolo para a gente brincar, é a coisa de que na igreja a gente tenha o grande amor de Deus se derramando sobre nós, né? A salvação é para todos, e todos nós temos esse direito, dos mais diferentes aos mais diferentes. Isso é o que nos salva, vamos dizer assim. Claro, isso é a salvação, né? Então, na igreja a gente tem essa chance a mais que a gente não tem em outros lugares, né? E isso ameniza um pouco acho que a nossa convivência, que é o nosso problema, né? Como é que a gente pode ser maduro exercitando a convivência, respeitando o outro, se sentindo respeitado também e salvaguardando as nossas diferenças, né? É um pouco isso para mim, Ivonete, que ficou. Né? Assim, o final da história é um pouco esse. Qual é o jeito que a gente faz isso para que isso possa acontecer de uma maneira boa, né? Vamos lá. Quem quer falar, conversar, dizer, reagir? A Edna está aí bonitona hoje aparecendo para nós, está bem legal. Vamos lá. Quem quer falar? Falar para a Ivonete, né? A Ivonete vai fechando as coisas para nós depois. Bispo, quer falar? Bom, eu posso falar. Não sei se devo, mas posso. É a mesma coisa que eu estava pensando aqui. Eu não... Na verdade, assim, eu gostei muito da apresentação da Ivonete. Achei uma apresentação muito didática e que acho que ela coloca para nós, né? E acho que ela teve todo o cuidado, porque a forma como esse tema está sendo tratado, eu não cheguei a olhar a revista ainda, porque possivelmente está dentro de um conjunto, né?
conjunto de lições. Mas nesse sentido em particular, primeiro que eu tenho dificuldade de trabalhar a maturidade da igreja a partir desse viés da unidade, de uma unidade, onde usa a palavra da Rosa, fechada. Né? Porque a maturidade cristã é justamente a capacidade de viver no conflito, no contraditório, nas diferenças, mas com tolerância. Acho que a Darlene falou sobre tolerância no começo, não lembro. Sobre tolerância, que para mim hoje o grande problema da sociedade é a falta de tolerância, né? E na igreja também. A intolerância é a negação do outro, é não acolher o outro. Com a tolerância eu acolho o outro, né? Eu recebo o outro. Então, para mim, desculpe eu dizer isso, eu vejo mais a igreja indo para o divã, né? Uma igreja que precisa ir para o divã, do que caminhando para a maturidade, como a revista quer apresentar. E depois, acho que no final, acho que a Ivonete apresentou alguma pastoral aí do Colégio Episcopal. Então, eu vejo assim, que assim como a igreja de Éfeso vivia, né, naquele contexto pós-paulino, no sentido de que o Paulo estava preso, então os seus discípulos, e para mim, né, a pessoa que foi escolhida por Paulo para pastorear a igreja de Éfeso foi o Timóteo, né? O tímido, medroso, que conforme relata lá na carta a Timóteo, né? Porque a igreja ela tinha um potencial, né? E Paulo via esse potencial. Ela estava num lugar geograficamente estratégico para a expansão do cristianismo, mas ela tinha problemas, né? E justamente esses problemas são tratados na carta, né? São tratados na carta. Então, agora, Paulo não vai negar assim os problemas, tanto é que ele vai usar, se a gente ler a carta no conjunto, a gente vai ver que ele usa várias palavras que vão mostrar que essa, né, maturidade ou essa unidade, ela é uma conjugação de várias virtudes e de uma convivência onde haverá sempre o contraditório, né? Haverá sempre assim, as questões que nos diferenciam, né? Mas, assim, a graça de Deus que se faz presente na vida do cristão permite que se caminhe, né, por uma estrada aí, por um caminho que leva, vamos assim dizer, à superação, pelo menos à convivência nessas questões. Então, assim, nós estamos refletindo a distância da igreja retratada na lição de hoje, né, não pela Ivonete, mas pela revista, não tem nada a ver com a igreja que nós estamos vivendo hoje. É pelo contrário, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo né, hoje temos uma igreja fragilizada, nós temos uma igreja fragmentada, nós temos uma igreja sem referenciais. Nós estamos vivendo um negacionismo das nossas principais virtudes, né, enquanto metodistas. Nós estamos negando, e assim, quando eu falo assim, eu falo de uma forma generalizada, porque estamos negando algumas das questões que são fundamentais para a gente pensar numa igreja justamente nessa perspectiva aí da maturidade cristã, né? Agora, é lógico que quando a gente fala igreja de uma maneira geral, a gente não pode esquecer a igreja local, porque para mim hoje, depois de tantos anos lutando, né? Trabalhando e lutando, para mim hoje o que importa é a igreja local. Porque é onde acontece a missão da igreja, é na igreja local. Onde é que ocorre o processo de evangelização, de acolhimento dos novos membros? É na igreja local. Então, hoje, para mim, o que importa é a igreja local. Então, a gente precisa olhar para a igreja local, né?
porque senão aí a gente vai entrar nesse criticismo que estou entrando aqui, né? Que acaba fazendo a gente olhar outros fatores, né? Então, assim, eu estou só colocando essas ponderações, mas para mim, hoje, eu diria assim, que a igreja precisa ir para o divã. Eu cheguei a escrever uns anos atrás um texto, mais ou menos com esse título, quando a igreja precisa ir para o divã, né? E por entender que a igreja, ela precisa de cura, né? Ela precisa de cura, experimentar a cura, e o processo de cura passa por um longo caminho, difícil para todos nós, de arrependimento, pedir perdão, reconciliação. É um processo longo, né? É um processo difícil para todos nós. Eu não estou criticando os outros, estou criticando a mim mesmo, né? Como membro da igreja, comprometido aí com a igreja aí há tantos anos e vendo, né? E tentando ajudar, né? Tentando ajudar. Então, mas, assim, eu acho que fica o desafio. Para mim, o grande desafio hoje é o que foi colocado, é da convivência, da tolerância. A gente ter a capacidade de acolher o outro na sua diferença e construir um caminho onde a gente possa sinalizar a graça, né? A graça de Deus, que se faz presente independentemente de quem nós sejamos. Deus se faz presente por meio da sua graça. E eu acho que isso que é fundamental. E a partir daí, outros fatores, né, outras virtudes vão se estabelecendo para, de fato, a gente ser uma igreja que sabe viver em um ambiente de contradição, de conflito, né, num ambiente de desigrejação, né, como a Ivonete falou. Quer dizer, muitas pessoas, elas continuam mantendo a sua confessionalidade, ou pelo menos como cristãos, evangélicos, até metodistas. Eu conheço um monte de metodistas que continuam metodistas, mas não vão à igreja, né? Estão desigrejados. Acho que é um fenômeno, inclusive, que a gente vive hoje, que a gente precisa analisar, né? A gente precisa analisar, porque, para mim, isso é um problema que não dá para jogar a culpa em quem está desigrejado. Precisa olhar um pouco o que está ocorrendo, né? Por isso que, para mim, hoje a igreja caminha mais para o divã do que para a maturidade cristã. Enfim, algumas considerações só, tá? Obrigada, Bispo. Legal. Vamos lá, gente. Quem mais? Nós estamos chegando aí perto das 11 horas. Vamos fazer as nossas considerações aí, né? Quem quiser. Ó, o Bispo deu coragem para o Luiz falar, né, Luiz? Eu acho que eu vou seguir nessa mesma toada um pouco mais crítica, porque eu acho que a lição, algumas lições, assim como elas são colocadas na revista, elas são a visão institucional, né? Ou a visão hegemônica, eu diria. E, em muitos casos, a visão institucional e hegemônica é uma visão romântica, sabe? De que nós estamos caminhando no caminho certo, que está tudo bem, que nós estamos no caminho da maturidade, ou que já estamos chegando na medida da estatura de Cristo, né? Mas, na verdade, a gente tem que lembrar, de princípio, de começo, a gente tem que lembrar que a igreja, ela é santa e pecadora, né? E que a igreja, tal qual como nós conhecemos, ela é composta por pessoas, por seres humanos. E nós, além disso, estamos dentro de uma sociedade. E, em certa medida, a igreja muitas vezes reproduz a sociedade, né? Reproduz o que é a sociedade. Não, talvez não deveria, né? Deveria ser voz profética, deveria ser uma voz pastoral, mas muitas vezes a gente fica olhando a reprodução das políticas, do modo de se comportar, né, dentro da igreja, tal qual a sociedade, né? Por exemplo, este fenômeno que a gente critica sempre muito, né, da chamada igreja de mercado, né, da igreja que
quer crescer e arrecadar e é o que importa, né? Mas se a gente vier para o nosso âmbito metodista, pensando na igreja metodista, ou na igreja metodista no Brasil, porque em outro país já vai ser uma análise diferente. Pode ter semelhanças, mas tem que ser de outro ponto de vista, mas olhando a nossa realidade, né? Algum tempo atrás, circulava na igreja metodista uma ideia chamada a visão, né? Quem está na visão está dentro do que se quer, da linha que se quer, né? Para onde nós vamos, a visão que a igreja tem, etc. Então, está na visão, aí está bem. Aí tem as melhores nomeações pastorais, tem os melhores, digamos, visão da parte de um grupo hegemônico da igreja, né? Para aqueles pastores ou pastoras, ou mesmo para aqueles líderes leigos, né? Se está na visão, está bem. Agora, e quem não está na visão? E quem critica a visão? Então, esses caem no ostracismo, né? Esses são colocados à margem. Então, aí vem essa questão que nós conversamos aí durante a lição, né? O grande desafio da unidade na diversidade, ou digamos, de contrapor uniformidade e diversidade. O que muitas vezes a igreja quer? A igreja quer uniformidade, quer que todo mundo pense dentro daquela caixinha, na visão. Tá na visão, tá bem. Não, tá fora da visão, esse é do diabo, esse tá lutando contra nós aqui. Mas muitas vezes não é. E eu aprendi na igreja metodista, uns anos atrás aí, que a igreja metodista ela é de dons e ministérios, né? E que os dons e os ministérios são os mais diversos. Agora, dependendo do ministério ou dependendo do dom que você expressa, parece que você está mais perto daquela hegemonia que se quer, né? Ou seja, da visão. Agora, se você faz outras coisas, se você, por exemplo, critica a sociedade ou critica até a igreja, se você tem uma voz profética, não, esse é rebelde, está se insurgindo contra a autoridade, essas coisas assim. Então, isso, da onde que vem? Vem da própria sociedade, vem do próprio modo de convivência difícil que se estabelece quando exatamente se está numa situação, digamos, patológica, como o bispo aí falou, né? Tem que ir para o divã. Eu já de muito tempo acho que a igreja metodista sofre de alguns adoecimentos, né? Tem algumas patologias que precisam ser curadas, não é muito fácil. E caminhar para a maturidade é isso. Acho que não tem outro meio, não tem outro caminho, senão colocar as coisas às claras na mesa. Não é assim dizer para inglês ver, né, que está tudo certinho, tudo bem, que nós estamos caminhando. Não, espera aí um pouquinho. Os fatos mostram que nós estamos caminhando para uma situação talvez muito difícil, né? Em muitos aspectos, né? Aqui nós podemos falar aqui que nos toca muito próximo aqui as questões da educação, né? Da educação metodista, mas não somente aí, também em termos pastorais, em termos eclesiológicos, em termos de convivência mútua de grupos dentro da igreja. Agora, extrapolando um pouco a igreja metodista no Brasil, mas eu acho que esse fenômeno até poderá algum momento vir a tocar na igreja metodista no Brasil. A igreja metodista unida nos Estados Unidos, como eu já tenho comentado outras vezes, aqui está rompendo, está se dividindo. De unida está passando a desunida, né? Então, provavelmente vão se partir em 3 grupos, né, diferentes, por uma questão mal resolvida, que é uma questão que vem da sociedade para a igreja e que a igreja não digere, né? Que é a questão da homoafetividade, no caso da Igreja Metodista Unida. A grande questão se gays e lésbicas podem estar na igreja ou não, e se podem ocupar algum cargo na igreja ou se podem ser ordenados, né, na igreja. Então, uma série de coisas assim. E a igreja está dentro da sociedade. Então, ela está
recebendo todas essas questões, e muitas vezes ela não consegue trabalhar essas questões do ponto de vista da convivência, da harmonia e da busca da unidade. Eu acho que esse é o grande perigo para a maturidade cristã, né? Para a maturidade da igreja, aprender a conviver na diversidade. Legal, Luiz. Acho que Luiz amplia, né? Quer dizer, a gente que vive um pouco mais restrito ao âmbito da igreja local, que é mesmo, né? Conforme o bispo José já mencionou, um pouco o coração da nossa vivência cristã, é ali que a gente vê acontecer a experiência da fé nessa concretude cotidiana. Luiz amplia, né? Dizendo, mas tem as ramificações maiores, amplas, que também repercutem, né? Que também reverberam os mesmos dramas, as mesmas dores. Quer dizer, parece tão fora de qualquer propósito. Para a minha cabeça, parece que a gente esteja discutindo se gays e lésbicas são ou não são passíveis de ordenação, por exemplo. Mais ou menos a discussão é parecida com aquela de 1500, onde a gente discutia se os índios tinham ou não tinham alma, né? Como a igreja, então, na época, disse, não, eles não têm alma, então mate, torture, acabe com eles, ou aculture a todos eles, acabe com essa cultura, porque não interessa só a cultura cristã. É um pouco isso que a gente vive. Isso é tão louco, é tão fora de qualquer compreensão, me parece, assim, cristã, de forma específica, que parece que a gente está fora da realidade, né, Luiz? Mas o Luiz, quando traz isso, ele diz, não está fora da realidade, é isso que uma igreja imensa, como a Igreja Unida, está discutindo hoje, quer dizer, parece tão pequenininho, né? Parece que a gente vai tropeçando em pequenas pedrinhas e a montanha está na frente, né? Para mim é um pouco isso. Mas, enfim, eu acho que a gente amplia a discussão e é muito legal. Quem mais? Para a gente já ir dando um encaminhamento, né? Não esquecendo que as próximas lições vão todas passar pelo mesmo filtro, né? É como é mesmo que a gente pode ser maduro como comunidade cristã. Então, na convivência é Efésios, depois semana que vem é Gálatas, que eu vou dar a lição, e aí vem outros textos, todos eles passando por esse filtro de como que uma comunidade cristã pode ser madura, né? Então, a gente está inaugurando hoje uma forma de pensar a igreja a partir dessas dificuldades, vamos dizer assim, que estão todas elencadas nessa próxima unidade, tá? Quem mais? Darlene? Eu comecei falando lá no comecinho sobre tolerância e eu queria agora fazer uma coisa do contrário aqui, né? Qual que é o limite da nossa tolerância na igreja, né? Que acho que tem a ver um pouco com essa colocação última aí do Luiz sobre divisão da igreja e tudo isso, né? Para mim, a questão também passa por isso. E assim, se eu tiver que escolher entre uma igreja onde todo mundo pensa igual e uma igreja onde a gente tem alguma diversidade de pensamento, eu escolho aquela que tem alguma diversidade de pensamento, porque eu acho que a igreja tem que ser também uma certa usina de tratamento dessa diversidade para poder produzir coisas, né? Eu fico pensando, a ênfase que o Luiz mencionou aqui do Dons e Ministérios, né, me faz pensar nisso, né? Tem gente que defende mais uma coisa e tem gente que vai defender mais outras coisas, né? A variedade da missão, inclusive, tem a ver com isso, né? Alguns planos nacionais, inclusive, têm refletido isso. Um fala mais de discipulado, outro fala mais de meio ambiente, outro fala mais de missão, agora, né, de unidade, de proclamação, né, que tem agora neste ano e tudo isso. Então, essa variedade vai dar, então, a possibilidade da gente ir se encaixando em diferentes coisas e a gente ir se encontrando, cada um nas coisas que tem valorizado, que lhe toca mais, digamos assim, né? A própria variedade de pessoas que lideram, até a itinerância pastoral, eu acho que favorece um pouco nesse sentido, né? Mas a questão acho que a gente volta na grande questão do limite da tolerância. Qual que é o nosso limite, então, né? Até onde a gente pode, de fato, trabalhar com o contraditório? Se a igreja também trilha com seriedade a questão da adoração, do culto e tudo isso, o culto
na sua ordem litúrgica, favorece justamente esse momento de confissão de pecados, de rever outra vez a cada momento, a cada domingo, não é? Onde é que foi mesmo que a gente está caminhando errado, o que foi que a gente fez de errado, para seguir em frente, para redefinir no final do culto, não é? Quais são as nossas prioridades no envio e tudo isso, né? Aliás, hoje o momento de dedicação e envio lá do culto está muito bonito, né? Nesse sentido de nos voltarmos outra vez para o que está acontecendo realmente ao nosso redor. Então, voltando lá, né? A essência para mim vai por aí nessa lição. A gente precisa exercitar a tolerância em amor, não é? Mas qual que é mesmo o limite dessa tolerância para que ainda assim a gente consiga trabalhar junto, porque também com muito diferente não dá, né? Como a gente tem visto aí. Bom, e aí nesse sentido, o pensar coletivo, né? A construção do pensamento e das respostas sendo coletivo, resposta, por exemplo, a essa pergunta da Dalene, qual é o limite da tolerância, a construção dessa resposta coletivamente sempre nos dá uma certa garantia de que a gente está juntando tudo e chegando o mais próximo possível daquilo que seria a resposta ideal, né? A resposta boa, desejável. Então, de novo, a igreja, mesmo sendo um problema, entre aspas, trazendo problemas, ela é também uma solução, porque ela estimula o pensar coletivo, né? Quer dizer, isso que nós estamos fazendo aqui é construir compreensões coletivas. Não se aplica necessariamente a todas as instâncias da igreja ou a todas as igrejas locais, mas nós estamos tendo essa experiência aqui, que é interessante, né? Quer dizer, perseguir coletivamente resposta para as perguntas, para mim é um princípio interessante, legal e que garante uma aproximação maior daquilo que seria o correto, o desejável, a resposta ideal, né? Sei lá, estou aqui pensando alto. Lucas, eu tive a impressão que queria falar ou não foi? Não, tudo bem. A Inayá que pediu, né? A Inayá, desculpa, Inayá. Tá, vai. Ó, liga o microfone. É lá embaixo no cantinho, à direita. Desculpa, à esquerda. À esquerda, no cantinho inferior, dá um toquezinho na tela, né? Que vai aparecer no cantinho esquerdo, inferior, um microfoninho. Ai. Isso. Estou aprendendo ainda a manusear tudo isso. Nós todos nós. E então eu queria dizer que eu gostei muito desta aula, a Ivonete foi muito feliz, os comentários também. Eu quero dizer que nós somos realmente um grupo privilegiado, porque a gente tem essa oportunidade de fazer esse estudo, que a Ivonete falou, nem todas as pessoas têm essa oportunidade de aprofundar nos estudos, na palavra, nessa discussão de um dizer uma coisa, outro dizer outra. Isso é muito enriquecedor. Então, eu gostei muito. Parabéns por esse grupo maravilhoso. Está sendo uma bênção para mim. Muito obrigada. Que bom, né? Que bom. Quem mais? Luciana? Eu queria voltar ali na reflexão da Darlene sobre essa pergunta que ela traz, né? Qual o limite da tolerância, né? Essa é uma pergunta bem difícil, mas é uma pergunta que talvez possa ser pensada do ponto de vista da ética, né? Do ponto de vista ético. E aí eu volto lá naquele livro que eu já mencionei algum tempo atrás aí, eu acho que a Ivonete até comprou, leu e gostou, do Bonino, né? Ama e faz o que quiseres, né? Acho que o filtro de tudo é como nós nos comportamos diante do diferente. A questão de se nós vamos tolerar ou não passa por aí. Até onde nós vamos tolerar passa por aí. É diferente você aceitar o outro como o outro é, mesmo que você não concorde com aquilo que ele é, e abrir uma frestinha na porta, na janela,
para poder ver o outro como ser humano, como pessoa, né, apesar das diferenças, do que você fechar tudo e atacar o outro, né? Então aí você está fugindo, aí digamos, aí é o limite da sua tolerância. Uhum. O limite da minha tolerância é quando eu começo a atacar o outro. Mas o inverso é o que o evangelho nos coloca, que é um grande desafio. O inverso é o que Jesus fez com a mulher lá no poço, a samaritana no poço. O inverso é como Jesus agiu diante dos que queriam apedrejar a mulher acusada de adultério, né? E muitos outros exemplos de Jesus, né? Jesus concordava com aquilo? Jesus queria seguir por aquele caminho? Não, ele abriu uma fresta na janela, na porta, para ver a pessoa, e não aquilo que seria a marca na testa dela, né? Que a sociedade coloca. Legal isso, Luiz. Tu ajuda a gente a eleger um critério, né? O critério é, na verdade, a própria atitude de Jesus, né? Que acolher não significa concordar, né? Mas significa transcender o elemento da não concordância, vamos dizer assim. Legal. Mais alguém? Sebastião? Edna? Ellen? Senão a gente caminha... Oi. Rosa, eu acredito assim que eu acho que a Darlene coloca, para mim assim, a Darlene colocou um ponto que é fundamental, que a gente precisa enfrentar. Essa questão da tolerância. Até de fato, a tolerância ela tem limites e tem paradoxos. Mas eu acho que seria muito bom se algum momento a gente pudesse trabalhar assim, quais são os conceitos de tolerância. Nós precisaríamos conceituar, que aí eu acho que tanto a Darlene começou, como o Luiz Cardoso aqui aprofundou um pouco mais. A gente poderia trabalhar qual é o conceito de tolerância. Porque a tolerância tem limites, sim, e a tolerância tem paradoxos. E para mim, o principal limite da tolerância é a dignidade da vida humana. Ou então, como nós diríamos, a linguagem da igreja, a vida plena e abundante, né? A gente tolera o diferente, acolhe as ideias diferentes, sem superioridade, né? Não há uma relação de superioridade e inferioridade, há sim uma relação de iguais. E que se compreendem, que expressam seus pensamentos, mesmo que divergentes, mas que não tem um caráter hegemônico, né? Em que um pensamento, uma ideia vale mais do que a outra, né? Pelo contrário. Mas eu vou tolerar aquela pessoa que é intolerante, que eventualmente até chega às raias da violência? Não. Agora, a tolerância não tolera o intolerante, nem tolera as ideias preconceituosas. Então, esse é o limite, esse é o paradoxo. E aí é muito difícil lidar com isso, é o fio da navalha, na verdade. Né? É isso mesmo. Então, talvez em algum momento a gente poder trabalhar um pouco mais, sim, pelo menos se as lições oportunizarem na sequência, trazer alguns conceitos sobre tolerância, que eu acho que vai ser muito importante. Aí eu concordo com o Luiz Cardoso, o livro do Bonino, né? Ama e faz o que quiseres, porque aí é isso aí. Até não tem... critério. Esse é digamos assim, dentro do cristianismo, essa é a regra principal, né? Uma regra ética, evangélica, né? Apenas assim, só para colocar, que eu acho que isso é uma questão de fundo, que a gente precisa trabalhar, porque hoje nós vivemos na sociedade uma exacerbação da intolerância, uma coisa impressionante. Vivemos uma manifestação de negar o outro, negar o diferente, não dar ao diferente a mínima condição de existir como ser humano, né? E isso está dentro da igreja também, infelizmente está dentro da igreja. Então, e aí, se isso ocorre, é uma completa negação até dos valores evangélicos, né? As redes sociais estão cheias disso, né? Luiz, fale. Vou mencionar uma coisa aqui que eu espero não escandalizar ninguém, mas aí pensando na tolerância, né? Quem de você sabia que o brilhante Ustra, famoso torturador, era metodista? Ai, não acredito.
metodista de Santa Maria, de pai e mãe. Nossa! Conheci a família de Santa Maria. E ia na mesa da Santa Ceia. Não me dei conta. E quem talvez se lembra do reverendo Orvandil, que hoje já não é mais pastor metodista, né? Sim. Mas o Orvandil e o Isaac Aço serviram a Santa Ceia para o Brilhante Ustra, quando ele já era torturador. Então, o Orvandil, se alguém não se lembra, não conheceu, foi um pastor muito combativo, muito de esquerda e tal, e foi preso, inclusive, pela ditadura em Santa Maria, né? Ele foi preso e tal. E o coronel que prendeu ele depois virou general e tal, e se reformou, né, como diz no exército, né, que se aposentou, se reformou, e aí ele já era um general reformado quando o Orvandil era assessor do bispo Isaac Aço, já vivia em Porto Alegre, né, quando o Isaac já era bispo, e esse homem, então, tinha um problema aí com soldos, né, de militares e tal, e ele já estava na reserva, e ele se insurgiu num desses clubes militares contra esse problema dos soldos, né, que estavam muito baixos e tal. E o exército colocou ele em prisão domiciliar, em Porto Alegre. O mesmo que tinha prendido Orvandil em Santa Maria, tá? E o Orvandil ficou sabendo, vou lá visitar ele. Pastor não, a visita pastoral, pode visitar preso. Foi lá visitar o homem. Quando o homem abriu a porta para recebê-lo, recebeu o pastor que foi fazer uma oração por ele. E esse homem reconheceu o Orvandil e caiu de joelhos chorando e pedia perdão, porque ele disse que ele jamais imaginava, a última pessoa que ele imaginava que poderia ir lá na casa dele fazer uma oração por ele seria o pastor que ele prendeu em Santa Maria. Então, essas coisas são o limite da tolerância. É o limite da tolerância, né? A mesma coisa é o caso do Ustra, né? O pai e a mãe do Ustra, o pessoal de Santa Maria, mais velho, mais antigo, eram umas pessoas santas na igreja metodista, né? Aquele metodistão de ver família Ustra, até hoje tem família Ustra na igreja central de Santa Maria, tá? E o Brilhante Ustra bom, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas ultimamente foi feita uma pesquisa sobre isso, a Magali Cunha fez, né? E houve uma tentativa de confirmar isso no hall de membros da Igreja Metodista, e uma autoridade da igreja disse, não, o hall de membros não pode ser liberado para esse tipo de pesquisa. Só que os contatos na Igreja Central de Santa Maria confirmaram por fora. As fontes que são ocultas, né, para o jornalista, tá no hall de membros da Igreja Metodista Central de Santa Maria. Brilhante Ustra, não lembro o primeiro nome, mas foi o grande torturador da ditadura. E só para completar esse hall de tragédias, é aquele para quem nosso presidente atual dedicou o voto lá, né? Então, quer dizer, é isso. Então, a régua da tolerância, a gente precisa estudá-la melhor, né? Olhá-la melhor. Queridos, são 11h24, estou entendendo que nós estamos assim, no melhor momento da aula, né? Com a indignação dentro de nós, que é aquilo que nos faz mesmo olhar para frente, questionar e olhar e seguir firmes, procurando o melhor modo de viver esses paradoxos, esses conflitos todos que a gente foi trazendo, né? Vai trazendo à tona, quando a gente para mesmo para pensar com seriedade. E, claro, né, Ivonete foi a arquiteta desse momento, porque ela traz a revista assim, muito clara, né, para nós, e nos faz, a partir dela, fazer todas essas reflexões. Né? A Edna está rindo aí, que foi a Edna está rindo. Por que, me conte?
Não, só estou estranhando, assim como você, também estou estranhando o ditador lá, só isso. Tá bom, eu não ouvi muito bem. Mas, enfim, gente, vamos lá. Podemos ir encaminhando para o final e ficando com esse sabor assim meio amarguentinho na boca, né? Porque a gente fica mesmo, graças a Deus, a indignação gera isso na gente, um incômodo, né? E é isso que nos faz dizer, amanhã eu vou levantar e vou dar uma olhada no que a internet diz do Ustra e como é que... Eu estive na igreja. O meu ex-marido foi pastor da igreja metodista. Meu filho mais velho, Marcelo, nasceu em Santa Maria. Então, nós convivemos com a família Ustra lá. Só que eu era muito jovem, né, Luiz? Eu nunca fiz a relação com o Ustra, que era a família de Santa Maria. Te confesso que tu me traz uma informação inédita. Então, assim, eu circulei naquele ambiente, né? O Randil era colega nosso de seminário e tal. Tu viesse um pouquinho depois, mas o Randil foi meu companheiro de sala de aula de seminário. Pouquinho não, muito tempo depois. Oi? Eu vim muito tempo depois. Eu não sei dizer exatamente quanto, mas eu não quis perguntar a tua idade, mas também não precisa. Mas o importante é que eu fui colega do Orlando. Não, vocês são da época dos anos 70, lá do seminário, né? 70, eu já fui no final dos anos 80, né, na Faculdade de Teologia. Então, e eu convivi com o Orlando. Convivo até hoje, porque ele tem um blog, de vez em quando o Orlando continua o mesmo. Então. Continua o mesmo. Exatamente mesmo. Mas, enfim, queridos, então acho que a gente podia ir caminhando para o final. Vou pedir que o bispo que está com a gente ainda faça uma oração para terminar, antes de passar a palavra para a Ivonete, e que ele nos dê uma bênção também, né? Fala, Ivonete. Estou devolvendo a palavra para ti, a aula é tua, né? Eu que tomei conta aqui no final. Não, eu só quero dizer que esse grupo nosso aqui é uma demonstração de um grupo maduro. Não sei se a gente pode chamar igreja madura, mas as pessoas que participam desse grupo são pessoas maduras, a ponto de poder discutir, ficar com esse gosto amargo e não desistir. Porque o que acontece é que no primeiro problema que a gente enxerga na igreja, a gente desiste. Não, essa igreja eu não quero. E eu lembro de um pastor que falava, que alguém falou que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, que senão você vai estragá-la. Então é mais ou menos isso, né? A gente fica nessa discute, fica com um gostinho amargo, mas a gente não desiste. Imagina se Jesus tivesse desistido, né? A gente não estava nem aqui agora, então não dá para desistir mesmo, né? Não, na verdade, no fundo, a gente olha uns para os outros e se dá conta que por conta disso a gente não pode desistir, né? Não dá para desistir, nós estamos aqui uns com os outros, daqui a pouco um vai, o outro fica, enfim. Mas esse coletivo é sustentador, né? Maravilhosamente sustentador. Podemos terminar, então? Eu vou convidar todos vocês para estarem conosco no domingo que vem, que eu que dou a aula. Olha que competição que eu vou ter que fazer com a Ivonete para dar uma aula legal, melhor ou tão boa quanto a dela, vai ser difícil. Então, vamos todo mundo estar aí junto na semana que vem, tá? Bispo, é com o senhor. Senhor, nós agradecemos pelo dia de hoje, pela lição estudada, refletida, ponderada. À luz da tua palavra, pudemos refletir sobre a vida da igreja e a nossa própria posição como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja metodista. Nosso compromisso, Senhor, tem sido o reino de Deus e a sua justiça. E pedimos que nos dê forças para continuarmos a manter este compromisso com o reino de Deus, com os valores do Evangelho, com a justiça do reino de Deus, com força para viver em momentos de contradições, momentos também de fragilidade da vida, de miserabilidade da vida humana que se evidencia em vários momentos da nossa existência, para que o nosso compromisso possa dar frutos, e frutos para o reino de Deus, frutos para a honra e glória do teu nome. Nós necessitamos da tua graça para nos sentirmos fortalecidos e nos sentirmos amparados e acolhidos por ti, Senhor, a fim de podermos, além das reflexões, às vezes críticas que fazemos, percebemos que o caminho que se abre, o caminho de superação, o caminho que nos leva à maturidade cristã, é um caminho difícil, mas um caminho possível de ser percorrido, especialmente quando estamos juntos. E podemos um apoiar o outro nessa caminhada,
para chegarmos ao pleno cumprimento da missão que todos nós recebemos de Ti, Senhor. Que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida dos irmãos, das irmãs nessa semana, com suas famílias, com todos os nossos irmãos, irmãs, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. 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 Então, uma boa semana para todo mundo, gente. Darlene, tu quer dar alguma notícia sobre as revistas? Nada, né? Ainda não. Não tenho ainda notícia, mas eu acredito que no começo dessa semana deve estar chegando, né? Assim que chegar, eu aviso vocês e daí a gente vai vendo como é que faz para entregar, tá bom? Maravilha. Tchau para todos, então. Bom domingo. Obrigada. Até domingo que vem.